it. Yes. Still, we have people in the breakout rooms. Let's wait a minute. Hello, Malu, Maria Antonia, Adina. Hello. Okay. Hello, Adina. They are about to come back. Okay, I think everyone is here now. And I have Janine, you are in charge of this one, right? And Matea Canizares is the Hi, MC. yes. Hello. Is this you, Matea? Yes, I see you. Yes. You can start. Okay. So, welcome to World Future Day, Young Voices. This session is brought to you by Teach the Future, a global nonprofit dedicated to embedding future literacy in education worldwide. So, World's Future Day is a partnership with the Millennium Project, and right now we are all part of a 24-hour global conversation about our futures, creating a space where all generations, especially young voices, can share their visions, concerns, and action-driven projects towards a better tomorrow. So, let's make this conversation count. You can find facilitator bios on the event page. Facilitators, take it away. Bom, gente, hello everyone. I'm Malu PR. I'm living in Brazil, come from Brazil with my friends Maria Antônia, Wellington, and Yandra. And this session will be in Portuguese, so I will speak in Portuguese now. I think you have a lyric, like um, simultaneous traduction translate in English, but I don't know. Não estão me ouvindo direito? Mas áudios nossos me escutam melhor, pessoas que falam português, sim? Acho que se Ok. você Sim, falar sim. mais perto, dá para ouvir suave, Malu. Ok, gente. Então, agora vai começar em português de fato. Para quem assiste nós, eu sou a Malu, e hoje nós vamos falar sobre a decodificação dos símbolos do imaginário cultural brasileiro. E essa oficina, essa vivência, ela nasce justamente desse lugar de retomada da soberania do imaginário brasileiro, do sul global, de alterar a localização do mapa, e não só do mapa de maneira física, mas sobretudo simbólica, do que estamos construindo e de qual é o Brasil que nós queremos. Então, eu vou chamar a minha amiga Maria Antônia para iniciar a nossa sessão com uma dinâmica de quebra-gelo. Perfeito. Então, gente, como a Malu falou, eu sou Maria Antônia. E antes da gente entrar no aspecto mais denso de futuros e Brasil, a gente não tem como continuar sem primeiro entender e alinhar o que é o Brasil. Então, eu vou compartilhar um link aqui com vocês de um Menti. E, por favor, fiquem à vontade de responder essa pergunta, certo? Então, acredito que eu passei o link certo, se tudo deu certo. Perfeito. Então, o que vem à mente de vocês quando vocês escutam Brasil? Qual é a primeira coisa que vocês pensam? Não tem resposta certa nem resposta errada, acho que isso é importantíssimo de se destacar aqui. Vamos lá, eu vou dar uns minutinhos aí para a galera contar um pouco mais sobre o que imagina e pensa.
Certo. Acho que já tem uma quantidade interessante de palavras aqui, né? Bom, eu já tinha essa suspeita, acho que todo brasileiro já tem essa suspeita, que as principais palavras que sempre estão definindo o que é o Brasil é carnaval, por motivos claros, praia, florestas, né, natureza. Geralmente aparece futebol também, mas eu acho muito interessante que não tenha aparecido essa vez. É, Eu sempre achei muito curioso que essas palavras, só tipo três grandes palavras aqui, né, fossem capazes de definir um país tão grande quanto o Brasil. Se a gente for parar para pensar, em termos de território, ele representa quase 50% da América do Sul e é o maior país da América Latina. Então, como é um país tão grande, poderia ser definido por três palavrinhas principais? Eu acho uma coisa muito curiosa. E por muito tempo, o Brasil ele tem ficado meio que a essa, vamos dizer, sombra, né? A essa coisa um pouco mais resumida, um pouco mais escondida. E ninguém de fora do Brasil tinha, né, muita noção do que era ser brasileiro, que era o Brasil, além das três palavrinhas mágicas. Até a própria Fernanda Torres, quando ela estava, né, nas premiações ano passado, ela comentou sobre isso, né? Ela até trouxe a frase: o brasileiro sente um pouco de pena do mundo, porque o estrangeiro nunca entenderá completamente a delícia que é ser brasileiro. E por muito tempo, a gente meio que também não valorizava muito essa sensação de ser brasileiro. A gente não entendia muito o valor do nosso jeito de pensar, de ser, de agir. Tudo que vinha de fora era o certo, o ideal, o correto, algo a ser imitado, reproduzido. E o que era nosso, gente, mas nada a ver. E é muito interessante observar que de uns anos para cá, essa sensação, essa forma de ver o Brasil tem mudado, principalmente pelos próprios brasileiros. A gente tem passado a valorizar muito mais o que a gente é e a não querer exatamente replicar modelos, e sim apenas seguir os nossos. Acho que isso vem muito de um movimento de cansaço de estar à sombra e querer gritar para os quatro mundos quem a gente é. É uma coisa bem orgulhosa. Sabe, eu não sei se alguém viu Velozes e Furiosos, mas sabe aquela cena que o Vin Diesel vira e fala This is Brazil? É um pouco essa sensação. Eu tive, e ainda tenho, né, a honra de testemunhar essa mudança de visão ao vivo. Então, essa valorização do Brazilian Way of Life, né? E muito disso vem por conta da minha vivência. Eu nasci numa família que me criou muito com essa síndrome de vira-lata forte, né? Então, a gente sempre foi muito fã do que vinha de fora. O nosso objetivo era viajar para fora do Brasil, para consumir coisas que não tinham aqui, era o modelo ideal de vida. E não só os Estados Unidos, mas acho que a Europa também era um destino muito desejado. E eu, pessoalmente, eu nunca dei muita importância para isso, porque, por que que aqui não seria igualmente bom? Mas eu era uma criança na época, então, assim, né? Não tinha essa conscientização tão forte. Isso só foi mudando conforme eu fui crescendo, entrei na adolescência, fui criando contato com pessoas de fora, né, do meu núcleo familiar, e que tiveram outra criação, uma proximidade maior com a cultura brasileira, e eu fui me expondo a isso, e fui desenvolvendo esse senso de, peraí, aqui tem coisa. A virada de chave mesmo, para mim, veio na minha época de faculdade. Então, eu sou publicitária de formação, e a gente, logo quando entra na faculdade de publicidade, entende duas coisas importantíssimas, né? Não adianta a gente focar só em marca, só em empresa, só em produto ou em serviço. A gente tem que focar em pessoas, porque são essas pessoas que consomem o que é ofertado no mercado e são elas que ditam o que dá certo ou não. Falando de gente. E quando a gente olha para o Brasil, existem dois fatores muito legais a respeito de pessoas. A primeira é que aqui a gente nunca fala em Brasil, a gente fala em Brasis, no plural, porque é um país enorme.
Então, não dá para assumir que de norte a sul as pessoas vão ter comportamentos iguais, culturas iguais, formas de agir iguais. A segunda coisa importante, acho que essa é a que eu mais vou destacar na minha vivência, é que importar propagandas de fora, sem alterar nada, sem adaptar, não funciona. E o porquê que isso acontece? Nessa época da minha faculdade, 2017, tá? A gente estava falando muito sobre essa questão de se sentir representado por comunicação, se identificar com o que era dito, as mensagens, as narrativas das campanhas. E a gente, eu digo, os jovens, tá? Então, nessa época, houve um movimento, uma mobilização até muito forte dessa parcela jovem dos brasileiros, de olhar para o que estava vindo e falar: nossa, mas com todo respeito, cadê o Brasil aqui? E a geração Z, que é a minha geração, né? Tem muito essa característica forte de se entender no que está consumindo. A gente projeta no nosso consumo a nossa identidade, quem somos, né? E foi-se então criando uma certa pressão sobre as marcas, de tipo, eu quero ver pessoas parecidas comigo nas campanhas. Eu quero ver produtos que façam sentido para a minha realidade, certo? Para o meu tipo de cabelo, para o meu tipo de corpo, enfim. Isso precisa fazer sentido para mim. E as marcas, em resposta, foram adaptando as campanhas para justamente criar essa identificação. Só que o mais curioso disso é que não foram só os jovens impactados por essas campanhas, certo? A parcela não jovem do Brasil também foi. E acho que isso foi, inclusive, responsável por criar essa discussão atual de soberania do Brasil, né? Que é um tema que a gente vai trazer aqui também, né? Isso foi despertando esse senso de, o que a gente é importante. Então, por que que a gente tem que largar o que é em prol do que vem de fora? E aí, como num ciclo, isso foi ganhando proporções maravilhosamente incríveis. É, E é uma coisa muito poderosa que, assim, acho que talvez a grande maioria dos brasileiros nem tenha tanta consciência do poder que isso tem. Agora é que isso está sendo entendido, certo? Absorvido pelos brasileiros. E ainda nesse aspecto de brasilidade da comunicação, eu vejo, arrisco dizer, né, que a gente está indo até para uma segunda etapa dessa visão de futuro, porque o que foi conquistado, né, o que começou lá em 2017, em 2026 já se comprova, basicamente, uma visão de futuro concretizada, uma visão de futuro desejada. E eu acho que uma grande forma de entender que a gente está indo para essa construção é justamente a ausência do futebol aqui nesse Mentimeter, né? Nessa nuvem de palavras. Por muito tempo a gente foi o país do futebol. Hoje a gente escuta o nome do Brasil associado a diversas modalidades que não são futebol. Então, a mais clássica é cinema, né? Temos Fernanda Torres ganhando premiações importantíssimas do cinema global. O Wagner Moura seguindo o caminho da diva e conquistando também o seu pedacinho ao sol. Pela primeira vez nas Olimpíadas de Inverno, um brasileiro conquistou uma medalha, né? O Lucas Pinheiro. Na parte de ciências também, acho que essa é onde a gente mais tem tido avanços. Então, primeiro com a Tatiana Sampaio, né, que descobriu a polilamina, que é responsável por curar lesões medulares e fazer pessoas que até então tinham perdido o movimento das pernas, dos braços, a voltarem a conseguirem se mexer. E isso é muito revolucionário, né? O SUS também, ele é referência mundial quando a gente fala de saúde. E o Brasil, ele é uma referência mundial também na diplomacia, o que eu acho que é muito importante considerando o contexto em que nos encontramos agora, certo? De grandes confusões ao redor do mundo. Bom, além disso, acho que é conhecido aqui, mas vai que, né? A gente também é uma referência em agro, né? A gente brinca que é o agropower do Brasil. Somos o principal exportador de pelo menos 10 das maiores commodities agrícolas no mundo. Então, assim, o poder que isso tem, né? A imponência que isso traz.
Tem muitos outros pontos que eu poderia trazer e destacar aqui, mas aí a gente não teria espaço para imaginar coisas novas que ainda vão existir, que ainda poderão ser criadas. E já que a gente está falando sobre imaginar, eu queria passar a bola agora para nossa coleguinha Yandra, para falar um pouco mais sobre esse tema. Então, Diva, arrasa. Obrigada, Maria. Foi ótimo todas as suas colocações. Agora vamos continuar aqui e eu vou pedir para vocês responderem mais três perguntinhas naquele mesmo link que já estava no chat. E eu vou ler aqui as perguntas para vocês em inglês também, para facilitar. There are three questions for you. What are the dominant symbols of Brazil? The recurring narratives and the collective fears. E a partir disso, a gente vai continuar a nossa conversa aqui. Vou dar um tempinho para vocês responderem. E a partir disso, eu vou comentando. Deixei a pergunta também em inglês no chat para vocês, para quem precisar. Já já a gente começa a falar sobre isso. Bom, acho que para não consumir muito do tempo, eu vou falando aqui e à medida a gente vai vendo esse mapa que vai se formando. É, Bom, eu fico me perguntando aqui de onde vem essa imagem do Brasil que a gente carrega, né? Porque muitas vezes a gente acredita que essa imagem é nossa. Mas será que é, de fato? Ou será que a gente simplesmente aprendeu a enxergar o Brasil a partir de um olhar que não nasceu aqui? Então, a gente pode pensar em situações do dia a dia, quando alguém viaja para fora dizendo, nossa, isso funciona lá fora. Mas funciona o quê? Funciona o transporte, funciona a organização, a segurança. E aí também tem aquela frase que muita gente fala, o Brasil nunca vai ser assim. Então, vocês percebem o que acontece aqui? É uma comparação automática que a gente sempre faz, geralmente com países do norte global. Essa comparação, essa régua invisível que a gente acaba colocando. A Europa vira uma referência, os Estados Unidos viram uma meta, e o Brasil vira aquilo que sempre falta. Então, a partir disso, a gente percebe o tanto que o nosso imaginário é colonizado, né? E aqui, como a gente tem. é, não brasileiros na sessão, eu acho que até para quando vocês pensam no sul global, né? Será que vocês também não estão com esse pensamento colonizado, com essa visão que foi criado por outros para esse local, né? Daqui que vocês veem na TV, enfim, que já leram sobre, que são narrativas criadas a partir de um olhar que não é nosso necessariamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia também, se surge uma inovação na Alemanha, a gente chama isso de avanço. Se surge na Coreia, é vanguarda, né? E aí a gente já fala da questão asiática também, que tá vindo com mais força. Mas se surge no Brasil, muitas vezes será que funciona mesmo? Aquela dúvida, assim, que a gente coloca em relação a países em geral do sul global, países africanos também. Existe essa desconfiança estrutural, como se a inovação tivesse sempre um CEP específico.
É como se o futuro tivesse esse passaporte europeu, que sempre acontece lá em cima, sempre é melhor quando vem de lá, né? E quando a gente fala de educação, de saúde, de urbanismo, sempre tem que copiar um modelo de algum lugar, da Finlândia, da Suécia. Temos que importar um case para virar um case do Brasil também. Mas eu acho que falta aquela pergunta para a gente do que modelo brasileiro já existe e não está sendo visto. Porque existe muita coisa aqui no Brasil, existe muita coisa no sul global que está acontecendo, que as pessoas estão criando. Então é importante a gente entender isso, porque descolonizar esse imaginário não é a gente negar que existem problemas no Brasil. É claro que existem, não é romantizar nada. Mas é a gente perceber que existe uma hierarquia invisível do que parece legítimo. E muitas vezes o que nasce aqui já nasce menor por conta desse imaginário. Então a gente pode olhar aqui por outra camada. Quantas vezes a gente escuta o Brasil é o país do futuro? E essa frase muitas vezes parece um elogio, né? Mas aí a gente pensa. Ela foi criada lá atrás, no início do século XX, quando o Brasil ainda era visto como essa promessa de potência agrícola e territorial, e sempre é promessa. Parece que nunca é realização, sempre ainda falta alguma coisa acontecer. Mas isso a gente coloca a gente sempre naquele estado permanente de espera. O Brasil parece que nunca é presente, ele é sempre expectativa, e quando o futuro não chega, essa narrativa já vira frustração. Então é uma armadilha que a gente acaba colocando no nosso imaginário quando a gente pensa em países do sul global. Mas aí a gente olha para um outro lado, mais sutil, que a gente tem um jeito brasileiro também de resolver os problemas, que é com improviso, que é com adaptação, que é de um jeito mais informal, que é mais acolhedor, que muitas vezes é visto como desorganização até, que não leva uma credibilidade, a credibilidade que deveria. Mas e se isso, na verdade, for essa inteligência adaptativa que a gente tem, que o Brasil tem, que os países da América do Sul, em geral, africanos têm? Se essa capacidade da gente criar essas soluções for na escassez, né, das faltas que a gente tem, for essa forma mais sofisticada, de fato, de inovação social. Então, a gente pensa em norte global, muita abundância, e oportunidades. O Brasil ele opera de uma forma muito mais complexa e isso acaba produzindo outro tipo de tecnologia, né? Outra lógica, outro repertório. E por algum motivo, né, dessas narrativas que não são nossas, que vêm lá de cima, a gente aprendeu a chamar isso de atraso. Então a gente pode pensar nas periferias, né, que existem diversas aqui, principalmente no sul global, quando a gente pensa em criatividade, quando a gente pensa em tecnologia e não é uma forma direta que as pessoas pensam nisso, né, de existirem tecnologias em periferias, mas quantas economias locais, quantas redes de cuidado, sistemas de solidariedade, de uma forma geral, existem nesses lugares? Né? Quantas iniciativas culturais, tecnológicas, empreendedoras vêm a partir desses lugares para crescer e muitas dessas outras empresas grandes de fora, inclusive, se inspiram nisso para crescerem também. Então, essas invenções, elas raramente entram nesse discurso oficial de futuro, porque o futuro, ele geralmente tem essa estética branca, limpa, europeizada, organizada. Então, existe uma estética de futuro e ela ainda não parece o Brasil. E é isso que a gente tem que começar a se questionar, né? Por que não? Por que que não pode parecer? É, Então, muitas pessoas também falam, ah, quero sair do Brasil porque não tem futuro aqui. Essa frase, ela revela alguma coisa, né? Ela revela que o futuro, ele sempre foi associado a outro território. É uma colonização simbólica que a gente passa por aqui, né? Quando esse imaginário de potência mora em outro lugar, mora fora. Então, acho que minha fala ela tá trazendo muito isso, assim, da gente descolonizar esse imaginário, é a gente começar a deslocar um pouco essas perguntas, né? Não é parar totalmente de criticar um lugar, de criticar o Brasil, mas é muitas vezes a gente parar de olhar, de ter esse olhar externo como a única referência, isso partindo de qualquer lugar.
do Chile, da Colômbia, do México. A gente tem que parar de ter esse olhar externo, de ficar fazendo essas comparações, essa régua com outros lugares que não são o nosso, para a gente querer crescer a partir disso. A gente tem que olhar para dentro. Então, por que que a gente acredita, né, que esse desenvolvimento só existe em um lugar, de um modelo específico? Porque essa tecnologia ela só é reconhecida quando é validada lá fora? Porque as coisas só parecem boas quando vêm de um país estrangeiro? Então, quem tem direito de imaginar o futuro do Brasil também, sabe? É só o mercado, é o Estado, é só a elite acadêmica, ou o futuro ele está sendo imaginado também nas margens? E a gente tem que olhar para essas margens para trazer essa inspiração para cá. Porque existem futuros sendo criados nesse momento, agora, que são nessas tecnologias periféricas, que são na agricultura regenerativa, que o Brasil é super tem diversas pesquisas nisso. Então, cultura ancestral também, a gente tem que olhar para isso, é super importante, principalmente para países que, né, colonizados. Então, talvez esse descolonizar o imaginário seja trocar essa pergunta. Em vez de a gente pensar como o Brasil vira um país de primeiro mundo, a gente pode perguntar que mundo o Brasil pode ajudar a inventar. Porque isso muda a nossa lógica. A gente sai dessa lógica de tentar alcançar e entra na lógica de propor, de fato. Então, eu quero fechar a minha parte com isso, da gente descolonizar o imaginário, não sendo um gesto simbólico, bonito somente, mas um ato político, porque o imaginário ele vai definir de fato o que parece possível, que o Brasil sempre foi condenado à crise, a gente só administra isso. Se o Brasil vive sempre nessa promessa frustrada, a gente vai viver sempre em frustração. Então, o Brasil ele passa a ser visto nesse momento como esse território de invenção. A gente começa a autorizar outras construções. E eu quero deixar aqui essa última provocação de talvez o futuro nos ensinaram que nos ensinaram não a desejar o que é nosso, né? Talvez ele seja importado e talvez o trabalho que a gente tem agora não seja de alcançar um modelo, mas de imaginar outro. E aí eu pergunto para vocês para pensarem, para deixar refletindo com cada um aí, se a gente mudar esse imaginário, o que passa a ser possível a gente construir? Então, agora eu vou passar a fala para a Malu e ela vai dar continuidade com vocês na nossa dinâmica. Gente, eu estou maravilhada, espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque falar sobre território, falar sobre a tecnologia do futuro, porque o futuro já acontece no agora, aqui no Brasil, neste momento que a gente está se reunindo para debater, para ter conversas importantes, falando sobre o Dia Mundial do Futuro, a gente está construindo o futuro. E nessa onda de pensar que decolonizar é mudar a pergunta, eu acho que o primeiro ponto para reconstruir essa história de futuro, essas narrativas que foram importadas para a gente a partir desse conceito de um complexo de vira-lata, onde tudo que vem de fora é muito melhor do que aquilo que já existe dentro, é importante olhar para a nossa história como povo brasileiro. E eu trago a minha contribuição nesse lugar, porque eu entendo que o corpo ele é também um território de disputa. E o território de disputa no sentido mais simbólico que existe e mais material, porque a gente sente, né, as aplicações desses símbolos culturais na nossa pele todos os dias. Então, eu sou uma menina negra que veio da periferia, como eu digo, né? Então, é não só a periferia do globo, né, do mapa, mas também a periferia dos espaços que a gente ocupa dentro desse mapa, dentro desse cosmos, né? E eu, desde sempre, aprendi na pele o que era ser brasileira de fato, sabe? O que é viver o Brasil de fato. Então, a primeira coisa que eu aprendi, que eu posso falar que eu aprendi na minha terra, foi o amor. E para mim isso é muito importante, porque há um encantamento, há uma magia que há em ser brasileiro, que só quem vive desse lado do mapa consegue experimentar na sua completude. É um pouco do que a Fernanda Torres falou, né?
dentro da premiação do Oscar, porque quem é de fora nunca vai conseguir sentir na completude o que é ser brasileiro, o que é pular um carnaval às 3 horas da tarde e chegar em casa exausto e pensando, meu Deus, amanhã eu quero o próximo. Porque há uma magia, um encantamento em estar em coletivo. E o maior aprendizado que o Brasil me trouxe foi justamente nesse lugar, de entender a memória como uma ferramenta tecnológica de se pensar futuros também. Então, há um conceito que o meu avô me ensinou, mas que vem de alguns povos africanos, que fala sobre os griots, que são os guardiões da história, são os guardiões das memórias. Dentro dos terreiros, dentro dos ilês, né, dentro dos espaços de cultura, sobretudo afro-brasileira e afro-indígena, a gente encontra muitos senhores sábios daqueles lugares, daqueles terreiros. E essas pessoas guardam a memória daquele povo. Então, seremos nós, os griots do futuro, que iremos não só guardar as memórias de maneira direta, e é isso e tal, mas seremos aqueles que vão construir a história. Nós estamos em um momento muito chave no sentido de pensar que iremos sair dessa vida de império, onde o imperialismo e a destruição global estão assim, no ápice das múltiplas crises, e podemos tomar a decisão de construir um novo mundo. E esse novo mundo precisa ter o sul global no centro. Precisa que o Brasil, que os países que estão na margem, ainda hoje mesmo, com tantas promessas de ser o país do futuro, estejam no centro das discussões. E isso se dá muito por quê? Porque o Brasil, e falo da minha terra, mas falo dos países irmãos da Abya-Yala, mas sobretudo da minha terra, do meu território, é onde já há tecnologia do futuro acontecendo. Com os nossos ancestrais, a gente aprende a malandragem, que é simplesmente a sagacidade estratégica de se reconstruir coisas novas. A gente aprende o borogodó, que é a magia, é o molho que o Brasil tem, consegue colar e grudar tudo que há perto de nós para que nós possamos construir algo novo, certo? Então, que sejamos esses griots do futuro. E para sermos os griots do futuro, devemos questionar, porque decolonizar é uma decolonização mental também da pele de dentro, como o livro A Pele do Avesso diz. Eu quero que não colonizem a minha pele de dentro. E eu não permitirei que essa pele de dentro seja colonizada. Então, que sejamos resistência com essa pele de dentro, utilizando das tecnologias que aprendemos na nossa terra para reconstruir, construir um futuro ancestral e regenerativo. Porque se há um caminho que é necessário de seguirmos, é esse, porque a regeneração é a única solução. Então, com quem nós podemos aprender? Eu convido a todos que estão aqui a refletirem também dentro de sua história, dentro das pessoas que te atravessaram, dos seus mais velhos, porque no Brasil há uma grande lei, acho que uma grande regra, assim, de pedir licença onde você está pisando, do território que você está pisando. Então, o que você aprende com os seus mais velhos, o que tu aprendeu na tua história, com o seu território, que te fez estar aqui hoje e que te faz pensar o que você quer construir para o futuro. Porque o futuro é um espaço de disputa, como os futuristas da Teach the Future falam, né? O futuro é um espaço de disputa. E se o futuro é um espaço de disputa, que nós possamos ganhar ele para o nosso lado, no lado da regeneração, o lado da transformação e da justiça social. Devolver os sonhos que muitos dos nossos ancestrais não puderam sonhar. E eu falo isso porque no Brasil, que é um país que vocês colocaram aqui várias palavras, né, nos mentis, um país de muita desigualdade social, um país ainda que nós temos poucos acessos em alguns lugares, sobretudo nos lugares mais periféricos, que é inclusive justamente desses lugares que surgem as maiores manifestações artísticas. Eu vejo muita mais arte na minha quebrada do que quando eu vou para o centro. Então, é pensar nisso. Quais são essas coisas que nós aprendemos que queremos reconstruir, né? Construir futuros novos, devolver os sonhos às pessoas, que podemos sonhar juntos. E que bom que nós podemos ter espaços como esse para sonhar juntos. Então, pensar em como reconstruir as nossas peles, as nossas roupas e nos armarmos
de tecnologias de futuro, de narrativas positivas e poderosas para pensarmos uma pergunta que nós preparamos para vocês também, que eu vou compartilhar aqui, desse Mentimeter, que é: qual é o Brasil que nós queremos? Então, se o Brasil, que é esse espaço de disputa que nós vimos, né, que as meninas colocaram aqui muito perfeitamente, muito bem, que é esse espaço de disputa, esse espaço onde a gente está olhando para coisas que são muito mais profundas do que meramente o show do Bad Bunny no Super Bowl, que falou sobre quão bom é ser latino, né? Quais, a gente olhou para esses medos coletivos, a gente olhou para esses símbolos, né? Que é carnaval, praia, festa e futebol e comida boa. Mas esse é o Brasil que nós queremos? Ou a gente quer esse Brasil que está fortalecido, que está criando várias tecnologias de vacinas, e eu vi recentemente que saiu um programa assim, que estão pesquisando uma vacina para não se viciarem em cocaína, e crack, e outras drogas pesadas, e que isso está surgindo do seio do Brasil. Então, qual é o Brasil que nós queremos? Eu convido todo mundo a pensar e responder aqui. É o mesmo link do Mentir e a terceira página. Um minutinho e aí depois a gente retoma. É isso. Enquanto vocês respondem por aqui, eu queria dizer que todas essas coisas, essas palavras bonitas que estão sendo colocadas, elas são completamente possíveis de acontecerem. Porque se esse é o futuro que nós queremos construir coletivamente, nós já estamos fazendo isso. Já há potência multicultural em vários espaços dentro do nosso território. Eu sou jongueira, eu sou batuqueira de sangue. Então, eu sempre vivi muito de perto o samba, a cultura viva pulsante. Eu sou do hip hop, meu pai era MC de batalha. E eu fui aprendendo que dentro de espaços como esse, que nós estamos agora, conversando sobre várias culturas, sobre várias possibilidades de futuro, a gente já está descolonizando, a gente já está construindo essa criatividade, essa diversidade, esse poder regenerativo que há em construir ponte, em construir diálogo, em encontrar em Paiumba, como a minha mestra fala, que é espaço de celebração ancestral. Então, a cultura, a potência, o futuro que a gente imagina já está acontecendo. Tem aquela frase muito batida que milhões de pessoas já disseram, que o Gandhi fala, que seja a mudança que você quer ver no mundo. E se estamos em espaços como esse, nós estamos tendo a mudança que nós queremos ver no mundo. Nós precisamos, e fica aqui uma missão, para construirmos esse Brasil que queremos. E também o futuro regenerativo, com borogodó, com criatividade, potência multicultural, respeito, amor, regeneração planetária que nós queremos, que nós sejamos multiplicadores dessas boas conversas, que nós sejamos multiplicadores de boas ideias, de boas sementes, que nós chamemos mais pessoas para construir esse futuro junto com a gente, né? Que possamos utilizar mais dessas ferramentas, de pensar em narrativas coletivas, porque eu sei que o que eu falo aqui vem da minha vivência, mas ela atravessa a vivência da Maria, ela atravessa a vivência da Iandra, da Márcia, ela atravessa a vivência do Wellington, da Antonella, do Wiccan, de todo mundo que está aqui em algum ponto, porque todos nós somos seres planetários e queremos viver em um mundo e, sobretudo, em um Brasil sem mais preconceitos, sem mais estigmas e sem mais essas estereótipos e roupagens que não nos cabem mais, porque nunca nos couberam, mas agora menos ainda. Então, eu vou convidar minhas amigas Maria e Andra
para a gente colocar as nossas últimas falas, né, as nossas últimas colocações, Wellington também, e para a gente fechando esse painel, cheio de borogodó e muito amor e encantamento que eu sinto por esse território, por essas pessoas. Muito obrigada. O El podia ir primeiro, tá quietinho, escondidinho. Posso, porque é tanta potência, vocês trouxeram tanta potência nessas falas em um dia tão importante que é esse Dia Mundial do Futuro, mas também tão marcante, né, por conta da escalada da incerteza que a gente vive, por conta da complexidade que nós vivemos. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que sou muito grato, né, pela fala de vocês, pela potência, pelo tempo de vocês, porque a gente sabe também que estar numa sala dessa às 5 da tarde num domingo é realmente para quem quer mudar o mundo, né? Então, a minha palavra aqui é gratidão por vocês. Tá? Obrigada. Convocando. Muito bom. Eu queria chamar, então, uma pessoa, fazer um salto de fé aqui. Alguém que queira colocar o que sentiu, como foi o painel para você, e se ninguém quiser, né, enfim, por livre e espontânea vontade, vai ser por livre e espontânea pressão. Então, alguém aí está afim de falar alguma coisinha? Suas percepções? Pode ser em inglês também, se for mais confortável, gente. Tá tudo bem. Bom, então eu vou chamar Antonella, ou Ethan fez um joinha. Ethan, conte para nós quais suas percepções do painel. Okay, I want to give opinion about the topic. Okay, Brazil for me is a beautiful place, a beautiful country, for specific for the Amazonian, and I like the Amazonian, and I dream to with visit that place because the Amazonian is a place where different kind of birds get. So it's one of my dreams, and I dream with get there. So I love Brazil, and I am learning about Portuguese. Yes, I know obrigado, but I am learning. So it's a beautiful place, and I like. I am from Panama. I talk Spanish and English, and I am practice Portuguese. I like it. Thank you, I love it. Thank you so much. Gente, muito obrigada, muito obrigada aos meus companheiros também de mesa, minhas companheiras de mesa, Maria, Leandra, Wellington, pela oportunidade, TTF Brasil, TTF Global também, Lisa, que conversamos muito por e-mail. Muito obrigada a todos, foi ótimo. Um beijo muito grande e Risas brasileiros. You're welcome. Obrigada, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigada, gente. Thanks, Tchau, everyone. pessoal. Tchau. Hi, Matea. So, do you finish, right, Maria Yeah, Antonia? Great. Matea, maybe you can close this. sure. Okay, so now that this session has ended, thank you all for being part of the World Future Day, Young Voices.
Your perspectives and participation have made this conversation truly meaningful. And this journey doesn't end here. New facilitators and fresh conversations begin at the top of each hour, so you're welcome to stay and continue exploring future possibilities with us. And some quick announcements. If you enjoyed today, this kind of learning will continue through the Teach the Futures Global Online Futures community. So right now we are offering the following experience: campaigns for change, builds award-winning projects using Futures literacy skills. Join Young Voices FutureWise Institute. We apply these learnings directly to your active projects and future initiatives. And as part of World Future Days, there's a special discount code to register. If you're not ready to take part in a learning experience yet, you can still stay connected. We'd love to hear about your experience and share your feedback and receive your badge of participation. So please fill out our survey. I will share the link in the chat right now. And thank you very much for today. Thank you, Matea. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, all the amazing team in Brazil. I could understand and I really enjoy it. Yo podía entender un poco y me ha gustado mucho. Así que enhorabuena. We have 2 sessions in around 12 minutes. It will be in 2 breakout rooms. You have time to stretch, to stand up a little bit if you have been like sitting for a while, and maybe go for a glass of water, a little walk around the house, and we will be back in around 10 minutes with these 2 amazing sessions. Thank you so much.
Hi, Lourdes. I tried to stop the recording and it's giving